Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Chegou a vez dos políticos. Força-tarefa com 8 procuradores do Ministério Público vai investigar os parlamentares denunciados no escândalo da Petrobras. E veja também. Prepare o bolso para os gastos extras a partir do mês que vem com as novas alíquotas de impostos. Falta de recursos e burocracia reduzem o atendimento a testemunhas de crimes que precisam de proteção. Polícia insiste na tese de suicídio, mas promotor que denunciou Cristina Kirchner não tinha pólvora nas mãos. Morre o surfista Ricardinho, baleado por um policial em Santa Catarina, e família doa as córneas do atleta. Acampamentos de férias acabam com as histórias de terror a pedido dos pais que temem mudança no comportamento dos filhos. Esse tempo de acampamento é hora de esquecer de tudo isso, curtir coisas legais, curtir histórias bacanas, histórias alto astral, entendeu? Coisa para dar risada. Embora a Caixa tenha elevado os juros da casa própria, é possível negociar taxas menores em bancos públicos e privados. Papa Francisco fala de paternidade e diz que os católicos não devem se reproduzir como coelhos. E nossa bancada tem hoje o filósofo Luiz Felipe Pondé e o desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número é 11, o código aqui de São Paulo, 975592915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Operação Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai montar uma força-tarefa com 8 procuradores do Ministério Público Federal. Eles devem apurar o envolvimento de políticos citados na delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e do doleiro Alberto Youssef. Os pedidos de inquérito e as primeiras denúncias contra os políticos citados devem acontecer em fevereiro. Por terem foro privilegiado, eles serão investigados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. A lista de futuros investigados é mantida em sigilo. Na delação premiada, Paulo Roberto Costa mencionou 36 políticos. Entre eles, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, ambos do PMDB, os petistas Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, senadora pelo Paraná, e o tucano Sérgio Guerra, ex-presidente do PSDB, morto no ano passado. Enquanto isso, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, permanece preso aqui na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba. Pelo segundo dia consecutivo, o novo depoimento dele foi adiado. A PF aguarda a chegada de um documento que agiliza o processo na Justiça Federal para marcar outra data. Cerveró deve falar sobre transações financeiras suspeitas e também sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. O negócio causou prejuízo de 792 milhões de dólares à Petrobras. A Lumini Engenharia é a primeira empreiteira citada na Operação Lava Jato a pedir recuperação judicial, um acordo que a empresa faz com os credores quando não tem mais dinheiro para pagar as dívidas. Embora ainda não esteja sob investigação formal, nem tenha nenhum diretor preso, a Lumini teve os contratos com a Petrobras suspensos e deixou de receber 1 bilhão e 200 milhões de reais em contratos. José Renato Nalini, boa noite. Boa noite. Como é que será o trâmite agora? O procurador-geral, ele denuncia, né, os políticos envolvidos e isso vai para o relator, se não me engano, é Teori Zavascki, não é isso? E como é que é esse trâmite no Supremo? Tudo acontece como acontece no primeiro grau também. O ministro Teori é o juiz da causa, ele vai receber a denúncia ou não, vai pedir esclarecimentos ou vai rejeitar a denúncia, né? Se ele recebe a denúncia, começa-se o trâmite do processo com a defesa e a instrução. O promotor, o procurador deve ter arrolado as testemunhas, não é? Aí vai haver prova pericial, vai ser um longo processo, nós já vimos isso, né? Agora, então, será que vai ter holofotes como no Mensalão? Depende da celebridade dos envolvidos, não é? É evidente que as pessoas que gozam de prerrogativa de foro, o que também não deveria existir, não é? Seria muito mais conveniente
que o próprio juiz Sérgio Moro cuidasse de tudo, ele já tem um conhecimento pleno. Mas é um anacronismo que nós ainda temos na justiça. Nos Estados Unidos, o presidente da República é julgado por um juiz federal de Washington, não há prerrogativa de foro, ele não vai para a Suprema Corte. Nós temos ainda esse resquício de uma certa monarquia, um espírito monárquico, alguns são mais especiais, né? E vai para o Supremo. Mas o trâmite vai ser o mesmo, só que é evidente que pela envergadura da questão, aliás, o ministro Gilmar Mendes comentou, já saiu no jornal, que o mensalão diante do petrolão seria alguma coisa para ter sido julgado pelo juizado das pequenas causas e ter sido resolvido com cestas básicas, né? Então é evidente que a repercussão vai recrutar os melhores talentos para a defesa, não é? E os melhores talentos conhecem bastante o processo e todos os caminhos que nós temos na lei processual para fazer com que esse processo tenha uma tramitação muito lenta. Embora o ministro Teori Zavascki seja um técnico, uma pessoa acima de qualquer suspeita, ele é bem técnico, ele vai tentar fazer com que a lei seja aplicada. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Você acha que nesse caso aí, desse caso Petrobras, no Supremo, a lei será cumprida à risca? Difícil dizer, né? Eu espero que sim. Eu espero que não vire pizza, como se fala, né? Que todas essas tecnicidades, todas as questões políticas envolvidas, me parece a própria ideia de um fórum especial, na realidade, ele está ancorado justamente na ideia de criar, de alguma forma, um ambiente em que essas pessoas têm alguma forma de privilégio e diferente daquele ambiente onde qualquer um brasileiro, qualquer um de nós vai ser julgado. Eu concordo que eles deviam ser julgados como todo mundo, né? Agora, Nani, os julgamentos ocorrerão no plenário ou serão nas turmas? Nas turmas, as turmas são quatro, são 5 juízes, não é isso? São 2 turmas de 5. Tá. Não é? Tudo indica que sejam nas turmas, e isso foi uma medida saudável, porque nós tiramos a TV Justiça naquele julgamento teatralizado, com muita audiência, e talvez isso dê uma tramitação mais rápida, porque é evidente que você sabe que há uma câmera, há holofotes, você capricha mais, você fala mais. Na coloquialidade do julgamento só da turma julgadora, sem televisão, os juízes tendem a ser mais técnicos, economizar nas palavras, serem mais módicos e serem mais objetivos. Então, pode ser que isso agilize o processo, né? Agora, ocorre o risco dos embargos infringentes não serem usados nas turmas, né? Que embargos infringentes, vimos aí no final do processo do mensalão, vai existir, porque, veja, com 5, se houver 4 e 1, esse 4 contrários e 1 favorável, né? Esse 4 e 1 já não seria... Mas vamos imaginar 3-2. O insatisfeito quer tentar demover uma das posições, né? Então, embargo sempre vai haver. O sistema recursal brasileiro é caótico. Nós temos mais de 50 oportunidades para reapreciar o mesmo tema. Isso é que precisaria ser revisto, né? Então, mas eu não vislumbro essa mudança na lei processual. O candidato à presidência da Câmara pelo PMDB, Eduardo Cunha, acusa integrantes da Polícia Federal de tentar envolvê-lo no escândalo da Petrobras. Ele apresentou uma gravação de áudio entregue por um suposto agente federal. O líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha, disse que recebeu a gravação no sábado passado. O suposto policial federal falou de uma manobra da cúpula da PF para envolver o parlamentar na Operação Lava Jato. O áudio traz um diálogo entre 2 homens. Cunha não reconheceu a voz de nenhum deles. Na opinião do deputado, a intenção dos autores da gravação é dar credibilidade à denúncia do policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, o Careca, investigado na Operação Lava Jato. Careca declarou ter levado dinheiro a Cunha a mando do doleiro Alberto Youssef para quem trabalhava. O próprio Youssef, através do advogado, negou essa versão. O outro que aparece na gravação seria um assessor parlamentar.
O Cunha está lá, está tentando aí a presidência, tu tá sabendo. Ele Sim, continua subindo e os amigos dele estão sendo esquecidos. Mas não precisa você citar nomes. Você tem a tranquilidade que você vai ser remunerado. O PMDBista pediu ao ministro da Justiça a abertura de um inquérito policial para apurar o caso. Em nota, o Ministério da Justiça confirmou o recebimento do material. Desafeto do Palácio do Planalto, Eduardo Cunha é favorito para presidir a Câmara dos Deputados, a partir da nova legislatura no mês que vem. Ele, inclusive, defende a criação de uma nova CPI para investigar o escândalo da Petrobras. Na Argentina, peritos não encontraram pólvora na mão do promotor Alberto Nisman, que teria se matado no domingo. O promotor investigava o atentado contra a Associação Israelita ocorrida há 21 anos e acusava a Cristina Kirchner de acobertar os autores do ataque. Milhares de pessoas foram às ruas na Argentina em protesto contra a morte de Alberto Nisman. Na capital Buenos Aires, manifestantes lotaram a Praça de Maio em frente à Casa Rosada. Muitos seguravam placas com a frase "Eu sou Nisman" e pediam justiça. Os primeiros resultados indicam que Nisman foi morto por um único tiro, disparado pela arma calibre 22, encontrada ao lado de seu corpo no domingo. A perícia não encontrou vestígios de pólvora na mão do promotor e não descarta a hipótese de suicídio induzido quando a vítima recebe ajuda para se matar. A dúvida da família sobre a tese de suicídio leva em conta uma lista de compras deixada pelo promotor à empregada. Ontem, ele iria apresentar no Congresso o resultado final das investigações do atentado a um centro judaico em Buenos Aires, ocorrido em 1994. 85 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Com uma imensa solidariedade. A presidente Cristina Kirchner e mais 3 aliados foram acusados pelo promotor de acobertamento de 7 iranianos e 1 libanês, acusados pelas explosões. Tudo, segundo a denúncia, para não atrapalhar um acordo comercial de troca de grãos por petróleo iraniano fechado em 2011. Hoje, a presidente voltou a comentar no Facebook a morte do promotor. Em sua página oficial, ela disse que as denúncias de Nisman contra ela buscavam desviar, mentir, encobrir e confundir. Pondé, aqui pelo Twitter, o Mauro Vieira Sena, por qual motivo ele se mataria? Olha, veja, tudo que a gente pode dizer numa coisa como essa nesse momento é uma opinião. A gente não sabe a investigação para onde vai. Por outro lado, digamos, os órgãos oficiais da investigação na Argentina, é sabido culturalmente, até no cinema isso daí, pode haver todo tipo de corrupção, pode haver todo tipo de... Por exemplo, alguém diz, mas por que iriam matar ele se outro assume o lugar? Esse outro poderia assumir o lugar com medo de ser morto também. Esse outro podia assumir o lugar pago para não tocar a coisa. Até parece que essas coisas não existem. Então, assim, eu acho muito pouco provável que um homem como esse, que está há muitos anos, 10 anos no mínimo, perseguindo esse assunto, quando ele chega na hora, ele se mata. Quer dizer, qualquer filme americano de Hollywood inventa essa história. Quer dizer, um sujeito nessa posição, acho muito pouco provável. Levando-se em conta também o cenário argentino, onde, no caso, a sociedade israelita, na Argentina, os conflitos entre comunidade judaica e comunidades muçulmanas e os interesses e as parcerias entre o governo argentino e governos como o iraniano, a possibilidade de haver algum tipo de coisa que ele acusava, existe. Agora, ele ia tentar provar, né? Na hora que ele ia trazer isso a público, morreu. Então, eu acho, porque a gente não sabe, né? Mas eu tenho a impressão, por esses dados, por essas questões, eu acho muito provável que é um absurdo a ideia dele ter se matado. É meio que ele chama a gente de bobo, né? Naline, você acha que uma morte dessa pode calar, porque praticamente é calar a promotoria? Não, às vezes ela pode gerar uma reação contrária. O Ministério Público é uma instituição poderosa. Todos os países que têm Ministério Público independente, como é o caso do Brasil, Argentina, o Ministério Público tem um grande protagonismo. Então, diante de uma ocorrência dessa, um mistério, não é? Talvez a reação seja contrária. Venha um promotor ainda mais forte, estimulado pelo espírito de corpo, que é próprio de cada instituição, para que ele assuma com mais força ainda. Porque ele terá agora ao lado toda a opinião pública, não é? Isso chamou atenção. Veja que
as pessoas ali não estão acreditando nesse suicídio. É surpreendente, né, Pondé? Que alguém que tenha experiência, que tenha garra, que tenha sido corajoso para romper com o poder e investigar a fundo, que pratique suicídio. Inclusive, pode, outra possibilidade, só estou levantando possibilidades, pode ser, inclusive, que não tenha sido ninguém ligado ao governo argentino, né, que tenha matado ele. Pode ter sido, inclusive, um terrorista, certo? Porque foi um ato terrorista, certo? Perpetrado por terroristas, e pode ter sido, inclusive, um terrorista que tenha matado ele. Quer dizer, o mundo está começando a descobrir que existe o terrorismo. É isso que o Emilson Nunes Costa fala, que não podemos também descartar a ação do Serviço Secreto do Irã nesse possível assassinato. Agora, aqui no Twitter e no Facebook, as pessoas realmente, e no WhatsApp, aqui o Rogério Batista, por exemplo, todo mundo acredita em queima de arquivo e não em suicídio. A presidente Dilma Rousseff vetou a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda. A medida tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional e isentaria quem ganha até R$ 1.900 de pagar o imposto. O veto saiu um dia depois do anúncio de reajuste em alguns tributos. Quem comprou, comprou. Quem deixou para depois vai pagar mais caro. O aumento dos impostos, anunciado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai acertar em cheio o bolso de todos os brasileiros. E a gente já paga tanto imposto, mais ainda. Mais uma que vai para nossa conta. Como sempre, né? No final, só sobra para o brasileiro. Por exemplo, você decide pegar R$ 4.000 emprestados numa financeira, divididos em 12 parcelas, com juro mensal de 3,61%. Hoje, com o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, em 1,5% ao ano, a prestação do empréstimo sai por R$ 424. Valor total, R$ 5.093. A partir de fevereiro, com o reajuste do IOF para 3%, a parcela sobe para R$ 430 e o valor total vai para R$ 5.168. Quem decide comprar um ar-condicionado à prestação para enfrentar o calor também vai pagar mais caro. O aparelho mais simples custa em média R$ 1.100, 12 parcelas de R$ 93 no cartão, valor total R$ 1.116. Em fevereiro, a prestação passa para R$ 94 e o valor total para R$ 1.133. O reajuste do IOF só vale para financiamentos de até 12 meses, mas parcelar em mais vezes para fugir do reajuste pode não ser uma boa ideia, por causa dos juros mensais. Também vai ficar mais caro encher o tanque. Com a volta da CID, o Imposto sobre Combustíveis, os preços da gasolina e do diesel vão subir. A Petrobras já anunciou que vai repassar o valor do aumento dos impostos. O reajuste deve ficar entre 5% e 7% nas bombas. O preço médio da gasolina vai passar dos atuais 3,029 para 3,241. Vai ficar difícil, né? E mesmo quem não tem carro vai pagar a conta da alta da gasolina e do diesel, já que a maior parte da produção no país é transportada via terrestre. A gente está vivendo a ressaca de 4 anos de gastança, de fazer 12 estádios em vez de 8, bolsa, tudo para todo mundo, quer dizer, veio a conta agora. O Pondé, o Brasil é interessante, né? Quando o petróleo estava em alta, seguraram o preço da gasolina, agora quando está despencando, aumenta o preço da gasolina. Seguraram para segurar a inflação, maquiando tudo, né? A gente viveu 2014, foi um ano de maquiagem. Quer dizer, o que está acontecendo agora, a Dilma está fazendo tudo o que ela disse que não ia fazer. Inclusive a história que não ia ser pacote de maldades, está sendo um pacote de maldades. E como sempre, é aquele jeito, finge que não é e no final... Eu acho que a matéria mostra bem o que as pessoas sentem. Sentem que tem corrupção, que tem roubo, sentem que tem um governo com 39 ministérios, que a presidente gastou um dinheiro louco, torrou a economia do país, foi incompetente e, na hora que a casa ia cair, apresenta a conta para você, para mim e para ele. Isso é pura matemática, é óbvio. Quem vai pagar a conta? Nós. Ou seja, paga mais imposto, tudo fica mais caro. E não é só nós, o nosso salário, tipo... O pequeno, médio empresário que vai tomar uma carga de impostos à cara, ele vai demitir. Ele vai vender menos, certo? Porque as pessoas vão comprar menos. Quer dizer, quando você aumenta impostos, você gera uma onda negativa gigantesca. Agora, não tem meio que outro jeito, né?
Agora, a questão, eu acho, William, é assim, o problema será se a gente tomar isso na cabeça, que já está tomando o pacote de maldades na cabeça, e o governo continuar gastando. Ou seja, por um lado, onera a nossa vida e o governo continuar na batida que veio nos últimos 4 anos, ou seja, com essa ideia de desenvolvimento, gerando inflação, gastando dinheiro e populista, porque o governo Dilma é populista. Mas esses aumentos são realmente para isso, reequilibrar as contas do Tesouro Nacional. Mas para reequilibrar, ela tem que parar de gastar. Ela tem que parar de ser populista. Se não parar, não vai adiantar nada. Ela vai acabar ainda mais com a economia. Naline, quando aumenta principalmente o diesel, afeta toda a cadeia produtiva, né? Nós vamos ter uma cascata de aumentos aí. Sim, e quem mais sofre é o pobre, não é, William? Porque as pessoas que têm recursos, elas sobrevivem. Agora, veja pelo valor das prestações, quem compra a prestação é exatamente essa classe que hoje é chamada média, mas é uma classe pobre, não é, remediada, né, Pondé, que foi despertada para o consumo, né, que foi incentivada a comprar a crédito, né, crédito ampliado. De repente vem a conta. Era previsível que houvesse esses realinhamentos, esses reajustes, a economia está muito ruim, não é só no Brasil, mas eu concordo com o Pondé que o Estado brasileiro não cabe no PIB. Então, se não houver uma redução, um enxugamento da máquina pública, nós vamos sacrificar ainda mais a população e aumentar esse descrédito, essa desconfiança. As pessoas não acreditam que as coisas vão melhorar, né? Elas só pagam a mais. Agora, com essa crise do petróleo, ninguém está ainda comentando que sacrifica o pré-sal, que foi aquele ufanismo, né? Não vai valer a pena explorar o pré-sal com o custo do petróleo da forma como ele está. Não é? As cifras atuais não justificam o dispêndio na prospecção de petróleo a essa profundidade. Então, onde vai o dinheiro? Onde vão os lucros do pré-sal? Né? Ninguém está comentando isso, mas a conta vai ser mais salgada ainda. Começou em Davos, na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, que reúne as maiores potências do planeta. Este ano estão em pauta a crescente desigualdade e o combate ao terrorismo. Mais de 1.500 líderes empresariais e 40 chefes de Estado vão participar dos 4 dias de fórum. Entre os temas dos debates, o aumento da desigualdade e o que está por trás da crise do petróleo. A cooperação entre os países para combater o terrorismo ganhou destaque depois que um grupo da Al-Qaeda matou 17 pessoas em atentados em Paris há menos de 2 semanas. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, chega hoje a Davos e vai participar dos debates a partir de quinta-feira. Ele vai tentar passar a imagem de um Brasil com economia de grandes recursos e que adota política macroeconômica voltada para a concessão de benefícios sociais. Nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, reduziu drasticamente a projeção de crescimento para o Brasil em 2015. A estimativa do Produto Interno Bruto, PIB, passou de 1,4% em outubro para 0,3% em janeiro. O FMI reduziu ainda em 0,3 ponto percentual a projeção de crescimento para a economia do mundo. Segundo o fundo, o PIB global deve avançar 3,5% este ano. Esse fórum em Davos, o Brasil, o nosso representante brasileiro, precisa ir lá mesmo para trazer essa credibilidade que o Brasil precisa para enfrentar a economia esse ano, né? Para melhorar os números da economia, não é isso, Pondé? O capitalismo só funciona com otimismo. Não é à toa que se chama crédito, que é do verbo credere, crer, acreditar. Se não tem fé no sistema, na sociedade, o capitalismo vai para o buraco. As pessoas têm que estar otimistas para gastar, para se endividar, para fazer planos a médio prazo. Então, se você não produz otimismo, o capitalismo rui. E isso aparece em todos os níveis, inclusive no caso do Levy, que tem que ir a Davos para dizer, olha, a gente agora está arrumando a casa, tá? A gente continua preocupado com a desigualdade, que hoje todo mundo tem que estar preocupado com a desigualdade, mesmo que não esteja, tem que dizer que está. Então, assim, a economia é voltada para o social, mas a gente está arrumando a casa, tá? Por quê? Porque ele está indo lá pedir dinheiro, pedir investimento. Agora, a Dilma não vai, né? A Dilma não vai para Davos. Não, ela não vai. Ela vai para a posse do Morales, não é isso? Isso.
Inclusive, a observação aqui do Francisco Eduardo. O Gabriel P., aqui nós falamos do aumento da gasolina, ele está fazendo uma ponderação aqui. Passaram 2013 e 2014 inteiros dizendo que os combustíveis precisavam aumentar. Agora que aumentou, estão reclamando. Não é isso. É que eles não aumentavam quando deviam, porque estavam maquiando uma inflação, e agora eles aumentam junto com uma série de outras coisas para fazer com que a gente pague a conta de uma gestão econômica mal feita. Um pouco mais complicado do que isso. A seguir, morre em Santa Catarina o surfista baleado por um policial e o programa de proteção a testemunhas enfrenta falta de recursos e burocracia.